Olá, tudo bem com vocês? Esta semana nós iremos focar nas recuperações paralelas. Hoje nós iremos fazer a recuperação paralela de português e de história, verificando as questões mais erradas nas atividades avaliativas da semana passada. Hoje nós iremos trabalhar em português dois descritores que vocês mais erraram, o descritor 19 e o descritor 26. O descritor 19 trata sobre fato e opinião. Vocês, alunos, ainda erram muito essas questões a respeito desse descritor. E o descritor 26, por incrível que pareça, na provinha de vocês, era sobre os advérbios, tá bom? Então, nós iremos trabalhar esses dois descritores que foram os mais errados. Vamos lá. No texto lá da provinha de vocês, que o título era Alívio, falava sobre um velório, né? O assunto principal era sobre um velório, que no final o personagem descobre que o velório não era o dele. Tinham 4 frases para vocês classificarem qual delas era opinião, tá bom? A primeira frase era: começava a ouvir vozes. A segunda frase: estou ouvindo tudo. Terceira frase: tentava mexer uma das mãos. E a quarta e a última frase: um homem tão bom. Então, qual dessas frases expressa uma opinião? Eu vou dar um exemplo para vocês com outro tipo de situação. Vamos supor que o texto que vocês leram é uma biografia. Biografia é aquele texto que conta a vida e obra de uma pessoa. Alguém de fora está contando sobre aquela pessoa. Tudo bem. Lá na biografia, tá dizendo lá que o personagem nasceu na cidade de São Paulo em 1962. Isso é um fato. Tem como eu expressar minha opinião em cima disto, em cima desta informação? Não. Mas, na mesma biografia, está escrito o seguinte: ele acreditava que aquela cidade era a melhor do Brasil em termos de geração de emprego. Olha essa seguinte informação. O personagem da biografia acreditava que a cidade de São Paulo era a melhor em geração de emprego. Mas eu, lendo esta biografia, posso dar minha seguinte opinião. Não, eu não acho que a cidade de São Paulo seja melhor para a geração de emprego. O Nordeste está crescendo bastante. Eu acho que Fortaleza ela é melhor em termos de geração de emprego. Perceberam que em cima desta informação eu posso dar minha opinião? E em cima da informação de onde ele nasceu e o ano que ele nasceu, eu não posso dar minha opinião? Então, era isso que vocês deveriam fazer na provinha de vocês. Quando diz na última frase, um homem tão bom, percebe que eu posso dar minha opinião aí? Eu posso dizer, não, esse homem não era tão bom assim. Ou então, os personagens que estavam ali naquela história, será que todos eles achavam que este homem era tão bom? Então, percebe que a frase, a resposta correta seria essa. Aquela frase em que eu, enquanto leitora, ou os personagens que estavam no enredo, podem expressar uma opinião àquele fato. Ok? E no segundo descritor mais errado, que era o descritor 26, reconhecer o sentido das relações marcadas por conjunções, advérbios, sinais de pontuação e outros, viu? Tinha a seguinte frase: se cair em nossas matas, aí tinha a seguinte opção. A primeira era afirmação, a segunda negação, a terceira dúvida e a quarta tempo. Primeira afirmação. A primeira era afirmação. Se cair em nossas matas, eu tenho certeza sobre isso? Se cair, eu não tenho certeza sobre isso. Negação. Se cair em nossas matas, vocês lembram das palavrinhas que indicam o advérbio de negação? Não, nunca, jamais. Tem essas palavrinhas nessa frase? Não tem. Terceira
A terceira opção era de dúvida. Se cair em nossas matas, se. Eu tenho certeza disso? Eu estou negando sobre isso? Esse se não está dando uma indicação de dúvida, de eu não ter certeza que vai cair em nossas matas? Então aí já tem a resposta correta. E a última opção era tempo. Tempo, né? Eu já disse a vocês que está relacionado a calendário, né? Dia, noite, quando. Então eu não sei. Então nessa frase, se cair em nossas matas, o se está indicando dúvida. Em cima desses dois descritores, vocês irão responder as 5 perguntinhas. Leiam com atenção, não precisam copiar, é somente a resposta, coloca número 1 e a letra, número 2 e a letra, como vocês dizem, fazer só o gabarito, tá bom? Na questão de português. Aguardo ansiosamente e aqui em cima das intervenções vocês não errem mais. Bom, e sobre a atividade avaliativa de história, foram 3 os conteúdos que vocês mais erraram na provinha de vocês. O primeiro conteúdo foi sobre o patrimônio cultural da humanidade. O segundo conteúdo foi sobre a Idade Média. E o terceiro conteúdo foi sobre os povos da América, ou seja, quase todo o conteúdo da provinha de vocês. Faltou aí para vocês o tempinho de estudo e leitura na hora da prova, tá bom? Sobre o patrimônio cultural da humanidade, nós temos 3 classificações. Nós temos o patrimônio material, o patrimônio imaterial e o patrimônio natural. Vamos dar uma recapitulada em cada um deles. Sobre o patrimônio cultural material, a gente fala aí sobre prédios, construções antigas, museus, documentos, fotos, entre outros, tá certo? Quando se fala em patrimônio cultural imaterial, a gente fala aí sobre tradições, folclore, danças, conhecimentos e práticas tradicionais. Por exemplo, uma festa junina. Festa junina não está relacionado a uma cultura deixada por um determinado povo. Então, a gente está falando aí do patrimônio imaterial, tá certo? E o patrimônio natural, o próprio nome já diz, está relacionado ao meio ambiente. Quando se fala em patrimônio natural, lembra logo do meio ambiente, tá certo? Então, em cima desse conteúdo, a questão que vocês mais erraram na prova foi sobre a dança do coco e o baião de 2. Vamos lá. A dança do coco é uma cultura deixada pelos nossos ancestrais aí, muito conhecida de vocês aqui em Canoa Quebrada, né? E nós temos o baião de 2. Baião de 2 é uma comida típica nordestina. Então, são tradições. Tradições está relacionada ao patrimônio imaterial, assim como danças, comidas típicas, festas, como eu já expliquei anteriormente, tá certo? Então, o dança do coco e o baião de 2 é o patrimônio imaterial. O segundo conteúdo foi sobre a Idade Medieval. Gente, na página 47, para quem estudou, está escrito o seguinte: nessa época, na época da Idade Medieval, não havia uma figura central que detinha o poder, um imperador, né? Os grandes proprietários de terras eram chamados de senhores feudais, tá aqui na página 47 do livro de história de vocês, tá bom? Então, nessa época da Idade Medieval, não existia uma pessoa para comandar toda a população. Quem mandava é quem tinha maiores propriedades de terra.
Então, quem tinha maiores propriedades de terra, ele que era o dono daquela terra, ele que chamava as pessoas para trabalhar, para cultivar, para colher. Então, ele ali, ele que comandava, ele era o chefe. Então, essa figura no poder era chamada de senhor feudal, tá certo? E o terceiro conteúdo mais errado de vocês aí, que vocês mais erraram, foram sobre os povos da América. Vocês ainda confundem muito o que cada povo descobriu, criou, inventou para relacionar. Ainda tem essa dificuldade, tá bom? Então, vocês irão responder as questões sobre esses 3 conteúdos, colocando somente a resposta. Eu vou explicar a primeira questão. A primeira questão, você vai colocar siglas. MP para patrimônio material, PI para patrimônio imaterial e PN para patrimônio natural. Temos 3 figuras aqui, você vai colocar somente questão número 1, imagem 1, imagem 2 e imagem 3. E vai colocar só a sigla, tá certo? Questão número 2, você vai colocar só a letra. E a questão número 3 é que você vai ter que responder. Coloca 3, responda, 4, responda e 5, responda. São 5 questões de história, não precisam copiar, somente a resposta, tá bom? E eu fico aqui no aguardo para fazer as intervenções, se necessárias. Um beijo e fiquem com Deus.